Essa aqui sou eu em novembro de 2025, né? O ano passado, estamos em 2026. E essa aqui sou eu agora, este ano, em maio. Estamos em maio. E o que eu quero dizer é que para emagrecer é simples, para emagrecer é fácil, não é um bicho de 7 cabeças. E eu já fiquei anos e anos da minha vida achando que era difícil, não conseguindo e não saindo do lugar. O que eu vou explicar aqui é que você precisa desinflamar o seu corpo, desintoxicar o seu corpo para que o emagrecimento aconteça. Do contrário, você não consegue emagrecer. E existem alguns protocolos que você precisa passar. Eu aprendi sozinha, eu tive que aprender sozinha, eu tive que buscar conhecimento sozinha e agora eu vou estar passando, compilando isso tudo de uma forma bem rápida, bem resumida. A primeira coisa que você precisa fazer é tratar o seu intestino, porque um intestino impermeável, um intestino que ele tá cheio de furinhos, ele passa toxinas e volta para sua corrente sanguínea de novo essas toxinas. Então a primeira coisa a se fazer é fortalecer o seu intestino delgado, fortalecer. Se você for uma pessoa, como eu já fui, que já tomou muito antibiótico na vida por estar com resfriado, por estar gripada, ou no meu caso aqui no ano passado, eu tive a inflamação do dente ciso, eu tive que tomar por 2 semanas nimesulida e dexametasona. São remédios fortes e que sim, eles são ótimos para acabar com uma inflamação. São bons, mas eles matam as bactérias ruins, mas também matam as boas. Muitos médicos até falam, depois que você usa um antibiótico, você precisa repor a sua flora intestinal, porque ela fica ali, né, desequilibrada. E quando acontece esse desequilíbrio, as boas morrem, as ruins começam a aumentar. Então precisa regular todo o intestino, fazendo a suplementação, se necessário, de algumas bactérias e bifidobactérias também. Então depois que você fortalece faz esse protocolo de fortalecimento do seu intestino, a gente vai agora fortalecer um dos maiores órgãos do nosso corpo. Ele é um dos maiores. E ele é o responsável por fazer uma desintoxicação no nosso corpo. Se o órgão que mais faz desintoxicação no nosso corpo estiver ruim, não estiver trabalhando como ele deveria trabalhar, normalmente a gente não vai conseguir desinflamar esse corpo ou desintoxicar o corpo. Então é obrigatório fortalecer este órgão. Achando você que esse órgão tá bom ou não, você precisa fortalecer esse órgão. E existem dois suprimentos assim, carro-chefe para você fortalecer esse órgão, que é o fígado, né? O fígado, todo mundo sabe que o fígado precisa estar fortalecido. Que eu uso, é o cardo-mariano, é uma tintura, é o cardo-mariano, uma tintura. Você põe umas gotinhas na água e toma. Ele fortalece muito o fígado, ele regenera, ele tem vários benefícios para o fígado. E a segunda tintura também que eu uso é a raiz de bardana, também uso muito. E também ele é um depurativo também do sangue, tá? Muitas das vezes, quem tem muita acne, acontece acne no rosto, no corpo, eczemas, vermelhidão, a raiz de bardana, a tintura de raiz de bardana é excelente. Então, depois que você fortalecer o intestino, fortalecer o fígado. E se você estiver preocupada, onde compra isso? Eu vou estar deixando tudo aqui embaixo, tudo que eu usei nesses protocolos, eu deixo aqui embaixo todos os produtos que eu usei, onde eu comprei no Mercado Livre, na Shopee, eu deixo aqui embaixo todas as tinturas. Esse aqui é a tintura do fortalecimento do fígado, mas também tem o protocolo do intestino. Depois que fortaleceu o intestino, o fígado, aí vou falar para as mulheres, limpeza de útero. Sim, aí a gente começa a fazer a limpeza de útero. Os homens não, o protocolo dos homens é aumentar a testosterona, mas das mulheres é a limpeza de útero. Também vou deixar aqui embaixo tudo que eu usei para fazer a limpeza de útero. Isso é obrigatório, a gente não sabia, mas na época das nossas vozes, da nossa bisavó, da nossa tataravós, elas já faziam limpeza de útero nas suas netas, elas já faziam essa limpeza de útero. E a gente, né, não crescemos sabendo disso e não fazíamos limpeza de útero. Então, uma vez por ano, é igual a gente faz a vermifugação, não é? A gente estando com verme ou não estando, né? A gente vai tomar remédio de verme, não é assim? A mesma coisa é a limpeza de útero para nós mulheres. A gente tem que fazer sempre, ainda mais depois de uma gestação. Você depois tem que esperar o tempo certinho e fazer uma limpeza de útero.
E aí, fazendo essa limpeza de útero, muitas das vezes a gente tem problema na tireoide nas mulheres, né? E você sabia que saiu um estudo comprovando que o fígado altera a tireoide, porque é o fígado que converte T3 e T4, ele altera a tireoide. E a tireoide altera o útero. A tireoide altera o útero. Então, o fígado altera a tireoide altera o útero. E o útero devolve também, alterando mais ainda a tireoide. E aí, por isso que acontece o hipotireoidismo. Então, fortalecimento do intestino, fortalecimento do fígado, limpeza de útero. De acordo também ali com o seu ciclo menstrual. E depois, a desparasitação natural da doutora Hulda Clark. Fazer aquela desparasitação natural de acordo com a lua, né? Que é absinto, nogueira, cravo, como muitas pessoas já sabem. Se vocês ainda não sabem, você consegue procurar saber sobre, mas eu posso explicar em algum vídeo aqui falando sobre a desparasitação natural também, que eu tenho também frasco, tintura também. Eu vou estar deixando aqui embaixo também da desparasitação natural. E depois de fazer esses protocolos, a gente entra no protocolo para eliminar os metais pesados do corpo, que é um processo bem forte. Mas esse processo de tirar os metais do corpo, a gente não pode fazer sem antes fazer todos esses protocolos, entendeu? É uma coisa que vai ligando a outra, que é um dos maiores protocolos, né? Que é a retirada dos metais pesados. Nós mulheres, eu tô falando assim, para as mulheres, né, a gente usa aqueles brincos, né? Meio paraguai às vezes, um colar às vezes que até enferruja, assim, ele oxida, ou você já usou na sua vida. Alguns anéis também, esmalte, eu gosto de esmalte, mas esmalte também não faz bem. Maquiagens, né, bases assim. O ar tá poluído com metais pesados, a água tá poluída com metais pesados, chumbo. Enfim, existem metais pesados nos alimentos, né, cheio de químicas pesadas, então a gente consome desde muito tempo metais pesados. E esses metais pesados, eles alteram o nosso sistema endócrino. Esses metais pesados alteram o nosso corpo e nos adoece aos poucos. Então, é necessário fazer a eliminação dos metais pesados com quelantes específicos, mas eu não indico você já começar a fazer assim, vou fazer a limpeza de metais pesados. É um erro equívoco, porque você precisa preparar o terreno para receber essa grande limpeza. Mas eu vou explicar também tudo aqui no canal de graça para tudo. Eu não cobro nada. Depois disso, talvez você fale assim, tá, mas eu entrei no vídeo porque eu quero emagrecer, né? É exatamente isso. Um corpo inflamado, ele não emagrece. Um corpo cheio de metais não emagrece. Um corpo de nós mulheres com sistema endócrino não emagrece. Uma tireoide desregulada não emagrece. Um fígado que não sabe limpar o próprio corpo porque ele está totalmente intoxicado de metais pesados, ele também não consegue fazer ali o seu papel. Um intestino todo permeável, um intestino que as bactérias não estão reguladas, não estão em equilíbrio, você não consegue emagrecer. Um intestino que não consegue pegar os nutrientes para dentro do corpo, um intestino que passa toxinas, passa vírus de novo para a corrente sanguínea. É um corpo que ele está inflamado, ele está em ciclo de inflamação. Então, quando você desinflama todo o seu corpo, você emagrece. E talvez pode parecer um pouco assim, não é possível. Sim, você emagrece de uma forma natural. Eu comecei em novembro e agora em maio eu emagreci. Não me matei de fazer exercício 1 hora, 2 horas de exercício, né? Como muitas pessoas fazem. Antigamente, quando eu não sabia, eu fazia, 1, 2 horas de exercício para emagrecer algumas gramas. Se eu não fizesse exercício, eu não emagrecia nada. Aí eu coloquei isso na minha mente, eu preciso fazer muito exercício para emagrecer. Hoje em dia, não. Quando você vai colocando o seu corpo ajustado, o seu metabolismo vai ficando ajustado, você emagrece sem fazer esforço. Você pode parecer bom demais pra ser verdade, mas é. E eu não acreditava quando eu ouvia pessoas falando que tem como você emagrecer sem fazer tanto esforço. É só ajustar o metabolismo. Agora imagina nadar e morrer na praia. Mas quando você regula todo o seu metabolismo, você consegue emagrecer. Hoje em dia eu não me privo. Tem um aniversário de criança, eu vou lá e como um bolo. O que muitas pessoas, né, com metabolismo travado, aconteceria é comer esse bolo no outro dia tá muito gorda. Mas não. Continuo ainda no meu peso e emagreço ainda comendo coisa que eu gosto. Claro que eu não estou falando pra você sair comendo coisas horríveis. Você tem que comer saudável. Mas eu não me privo de não comer algo que eu gosto em algumas datas. Mesmo comendo saudável. Quando eu comecei a fazer todos esses protocolos, porque eu tava visando a minha saúde, eu comecei a ficar assustada porque por si só eu já estava emagrecendo muito.
Eu já levei um susto quando eu fortaleci o intestino. Eu emagreci muito, fortalecendo o intestino. E depois, quando eu fui fazendo os outros protocolos, foi sempre emagrecendo mais. E eu falava assim, gente, mas eu não tô fazendo esforço pra emagrecer, eu tô emagrecendo. Eu estou comendo natural, saudavelmente, mas às vezes eu me permitia comer alguma coisa que eu gostava, né? Algum aniversário, alguma coisa assim, uma data especial, me permitia. Um pãozinho de queijo que a gente gosta, a gente não é de ferro. Mas mesmo assim, estava emagrecendo. E cada vez mais eu notava essa diferença. Não me matava em exercício, claro que eu fazia, mas não me matava, não fazia. Era um hitzinho de 15 minutos, uma coisa assim, mas não me matava de fazer exercício todos os dias. E estava, assim, evoluindo muito e ainda continuo. E essa diferença é perceptível. Você vê que eu tinha um estômago alto e depois eu consegui tirar esse tão famoso estômago alto que eu sofri. Muita gente sofre, muita gente sofre. Mas por quê? Um intestino que não estava regulado. Intestino que não está regulado certinho, aí dá esse estômago alto. Um fígado que precisa ser fortalecido, umas vitaminas que precisa repor. É tudo um equilíbrio. Você vai começando a equilibrar e a reestruturar todo o seu corpo. E aí o seu metabolismo volta a funcionar naturalmente, como deve ser, né? O metabolismo de todo mundo. E aí você consegue ali galgar esse emagrecimento de uma forma muito mais natural, muito mais saudável. Melhor do que ficar tomando certos medicamentos, que muitas das vezes pode não ser saudável. É melhor ser saudável. Qual é o melhor emagrecimento? Se não for de uma forma saudável, desintoxicando o nosso corpo, desinflamando o nosso corpo. Mas eu vou estar deixando tudo aqui, tudo que eu comprei aqui. E se você quiser, tiver alguma dúvida, eu posso estar falando mais sobre como é cada etapazinha, um vídeo sobre cada etapazinha também, para que você consiga também emagrecer dessa forma. De uma forma leve, de uma forma fluida. Mas eu vou estar deixando aqui embaixo os links aonde eu comprei. E eu já peço para você se inscrever e já dar o seu joinha.